Fala aí, pessoal. Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder aí, como sempre, deixar aquele like, se inscrever, compartilhar. Fiquei um tempinho sumido aí, né, galera? Essa época de Copa do Mundo aí eu fiquei um pouco sabático aí do canal. Ainda pensei em fazer alguns vídeos, alguma coisa, mas aí depois daquele tumulto que teve, né, com a liminar, que tirou o Pedrinho aí do conselho da SAF, e aí ficou aquela coisa que o Vasco ficou sem rumo. Parece que as pessoas queriam que ficasse realmente dessa forma, onde o Vasco perdeu algumas oportunidades de negócio, né? Inclusive o próprio Gabriel Peck, que o Vasco tinha 30% do passe dele, né? Foi escrito lá pelo Lamáquia, pelo Pedrinho, que o Vasco estaria contratando o Gabriel Peck, e por causa dessa confusão o Vasco não contratou. Aí eu falo, muitas pessoas reclamam, né, que o Vasco tem um CEO que é sócio, torcedor do Flamengo. Quem é que entrou na justiça aí para tirar o Pedrinho? Foi flamenguista? Foi tricolor? Foi botafoguense? Não, quem entrou provavelmente foram vascaínos, né? Ou que se dizem vascaínos, porque você vê que 98, 99% da torcida ficou insatisfeita com essa. Como o Vasco perdeu tempo, o Vasco, no meu ponto de vista, ia contratar um excelente treinador, que é o Fernando Seabra, e aí não pôde contratar devido a, a falta de dinheiro, né? Porque o Vasco estava parado, né? O Vasco parou no tempo devido ao problema que teve da justiça. Então aí o Vasco, muitas especulações, né? O Vasco teve algumas especulações para treinador, e no final das contas o Vasco trouxe o Pedro Emanuel, né? Que aí todo mundo, Vasco, lembrando que o Vasco volta a jogar, né, galera, no próximo dia 16. Dia 16 é quinta-feira que vem. O Vasco enfrenta o Vitória da Bahia, que jogou um amistoso aí, ganhou de 9-0. Um time, sinceramente, eu não conheço nem a divisão desse clube, mas venceu com gols de Renato Kaiser, Marinho. O Vitória trouxe Pochettino, que é um meia argentino que já foi até especulado algumas vezes no Vasco. Trouxe o zagueiro Brits também, que por muito tempo foi uma referência na zaga aí do time do Fortaleza, com muito respeito da torcida do Leão. E aí o Vasco perde o Seabra, que no meu ponto de vista faz um excelente trabalho com o Curitiba. Com todo respeito aos meus amigos lá do Coxanautas, o seu João, né, que é um amigo que eu tenho, quem sabe um dia eu vou poder conhecê-lo pessoalmente, mas sempre me ajuda aqui, sempre me dá uma força no canal, manda vídeos falando do Curitiba. E o pessoal lá ficou muito irritado com a saída do Fernando Seabra. E aí o Vasco, por conta dessa situação de justiça, não conseguiu concretizar a, a vinda do Fernando Seabra. E aí muitos nomes surgiram, Jair Ventura, o técnico lá que era do River Plate, o Galhardo, que está na Copa do Mundo comentando, provavelmente vai até o final, que a Argentina deve ir. E sobrou pra gente o Pedro Emanuel, né? Que é o português, 51 anos, estava no Al Fahd da Arábia Saudita e deixou a equipe na última temporada, tá? Ele é angolano, né, naturalizado português, construiu sua longa trajetória no futebol europeu e asiático, primeiro como jogador e posteriormente como treinador. Ficou conhecido por montar equipes organizadas focadas na fase defensiva com forte disciplina tática. Então, assim, antes de iniciar a carreira de beira do campo, Pedro teve uma passagem marcante como zagueiro, revelado pelo Boa Vista, defendeu Ovarense, Penafiel e FC Marco até chegar ao Porto, onde disputou 178 partidas entre 2000 e 2009 e entregou um elenco com várias vitórias da história da equipe. Ele iniciou a carreira como treinador
nas categorias de base do Porto, depois assumiu o time B, em seguida passou a comandar equipes da primeira divisão portuguesa. Galera, ele não tem muita... seu último trabalho foi no Alfa A. Contratado no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, somando 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Deixou o clube ao término da temporada 25-26. Assim, galera, muito preocupante, né? Muitas pessoas comparam com... O Vasco não tem tempo. O Vasco está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que uma vitória contra o Vitória da Bahia tira o Vasco da zona do rebaixamento, mas o Vitória ainda vai ficar com um jogo a menos, se eu não me engano é contra o Botafogo aqui no Rio. Então, o Vasco não tem tempo, e aí você vê, provavelmente ele deve ter sido a quarta opção, né? Porque te falavam antes de Vasco Matos, não sei quem, Vitor Pereira, e depois falaram do Seabra, depois falaram outro nome, Jair Ventura, depois chegou aí do nada, sem que ninguém nunca tivesse falado o nome do Pedro Emanuel. Então o problema é que o Vasco não tem tempo para esperar. Vamos aguardar que ele faça um bom trabalho. Espero que com o retorno aí do Pedrinho no controle da SAF, que contratações cheguem, né? Lembrando que o Vasco já anunciou aí o lateral esquerdo Paulinho, que veio do América Mineiro. O Vasco tem o Jair, né, que está treinando normalmente. Provavelmente vai ser relacionado aí para o jogo de quinta-feira. Mas tem o De Ossa, que está aí já há um tempão. Essa novela De Ossa, espero que agora, com a retomada aí, que o Vasco possa trazer esse jogador aí de volta. Precisa de um atacante, o Vasco precisa de jogadores de ponta, o Vasco precisa principalmente, no meu ponto de vista, de um meia, camisa 10. Hoje saiu aí estava tendo um programa do Atenção Vascaínos e eles colocaram até o Rafael Veiga, né, como uma possível especulação aí para jogar no Vasco. Um bom jogador. E aí, pessoal, não adianta a gente comparar o Pedro Emanuel com... o Abel Ferreira veio do PAOK, ganhou tudo do Palmeiras, era desconhecido. Completamente diferente, né? Foi para um time com estrutura, com dinheiro, ele pode contratar quem ele pede. Quem sabe o Pedro Emanuel não entre nesse também, seja a mesma daqui a 2-3 meses o Vasco realmente fechando a SAF aí, se for realmente essa SAF poderosa como parece ser, que ele também tenha condições de pedir os jogadores que ele queira, que o Vasco possa montar um excelente elenco. Galera, quem puder aí, realmente se inscreve no canal, compartilha, vê se a gente chega aí aos 1.800 inscritos, voltar aí com o canal aos pouquinhos. Galera, um abraço, fui!